Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de redação. Bom, pessoal, na última aula nós trabalhamos com uma carta argumentativa que foi escrita para Unicamp e hoje nós vamos continuar avaliando mais uma carta argumentativa, mas a diferença é que enquanto aquela foi considerada acima da média, hoje nós veremos uma abaixo da média e faremos também o mesmo processo de interpretação em relação a ela. Até esteticamente, se vocês observarem, ela é menor, né, em quantidade de linhas em comparação com a outra. Isso não quer dizer que, por isso, ela vai ser inferior. Não é isso. Conforme a gente for fazendo a leitura, vocês vão ver o porquê isso ocorre. São Paulo, 18 de novembro de 2007, ilustre senhor ministro da Saúde José Gomes Temporão. A campanha promovida a fim de combater o vírus da AIDS deve se intensificar, já que há consciência de que entre 1993 e 2002, os programas de redução de danos estimou-se que foi capaz de diminuir em 49% os casos de tal doença em usuários de drogas injetáveis, uma diminuição significativa e que poderá ser mais intensa se a campanha se ampliar mais. A campanha precisa ganhar mais voz, ou seja, ganhar mais espaço e mais força, de maneira que todas as classes sociais acompanhem e tenham acesso a ela, já que todas, como o senhor bem sabe, podem ser afetadas. O acesso, que digo, é também a fim de levar a todo, gratuitamente, profilaxias como os preservativos e, claramente, palestras a fim de garantir uma educação do povo participante do assunto. O difícil acesso do povo para pegar gratuitamente em postos de saúde os preservativos é uma desculpa que cada vez mais é dita. Por isso, com a distribuição deste em sua campanha, esta desculpa não haverá mais e tende a diminuir a doença, como se sabe. Porém, muitos não sabem nessa hora que torna a dizer, a educação desse assunto na campanha é de total importância. Desde a parte de como prevenir, é importante de falar sobre a doença, como mostrar como usar as prevenções. Prevenções estas que são camisinhas, preservativos, como também agulhas e objetos descartáveis. A saúde é direito de todos e dever do Estado, é o que está na Constituição. Por isso, tal campanha merece mais atenção, é um direito de todos que o Estado com esta campanha faz. Obrigada pela atenção, NV. Então, assim, esse texto ele foi considerado abaixo da média, porém ele não zerou. Por quê? Conforme nós formos fazendo aqui a interpretação e vocês forem respondendo, vocês chegarão à conclusão de por que ele não zerou, mesmo a gente vendo que ele apresenta alguns problemas que até dificulta a leitura, trava até na hora da gente poder fazer a leitura. Então vamos lá. Assinale verdadeiro ou falso, justificando sua escolha. O texto obedece aos critérios a respeito do gênero solicitado. Então, para vocês assinalarem se é verdadeira ou falsa essa afirmação, vocês vão ter que considerar se tem lá os elementos obrigatórios numa carta argumentativa. Então, tem local e data, tem o vocativo, tem corpo do texto, tem saudação final, tem assinatura. São essas informações que vocês vão ter que observar se tem e aí justificar a escolha de vocês pelo verdadeiro ou falso. O texto mostra que o candidato obedece ao recorte temático da proposta. Então, a gente leu na outra aula a proposta. De acordo com o que a gente leu, fica claro que ao longo da carta dele, ele conseguiu, ou ela, né, conseguiu passar a ideia que foi solicitado. Depois, o sujeito enunciador não apresenta tese e argumentos de forma clara. Então, aqui vocês vão ter que observar se existe uma tese no texto e se existem argumentos para sustentar essa tese. Se existem, vocês vão colocar ali e justificar, então, que eles existem e quais são. Se para vocês não existem, vocês vão ter que provar que ao longo do texto não existe. Os problemas de modalidade escrita formal da língua contribuíram para que o texto ficasse abaixo da média. Acho que aqui é meio óbvio a resposta, né, gente? Porque é complicado mesmo. Acho que o principal fator foi esse, que dificulta bastante a leitura.
O enunciador utilizou amplamente os textos da coletânea, embora não os tenha conectado de forma adequada. E aqui é bom vocês levarem em consideração o outro texto que a gente analisou, que fazia um uso riquíssimo da coletânea. Então, é observar lá quais textos que foram utilizados para, né, embasar essa carta. Mais de um? Quantos se comparado a outra proposta que ficou acima da média, tá? Aí na 9, na letra A, vocês vão reescrever o trecho fazendo as alterações que são necessárias. Já que a gente percebeu que tem vários problemas gramaticais, aqui vocês farão as alterações. Se quiserem só completar com o que deve ser alterado, tudo bem, sem problema. O mesmo processo vocês farão na letra B e na letra C na página 10. Então, vão observar onde estão os erros gramaticais e reescrever da forma correta. Logo depois, nós temos ali uma definição sobre a carta aberta. Então, a carta aberta, gente, ela pertence, óbvio, ao gênero argumentativo, assim como a carta de reclamação, a carta de solicitação, a carta resposta-reclamação, tá? Só que, no caso, vai ter a diferença que é um cidadão ou um grupo se dirige a um interlocutor específico ou uma empresa ou alguma população que esteja diretamente envolvida em uma situação ou um assunto que seja controverso, mas que é um assunto de interesse coletivo. Então, teremos na figura, quem escreve ali, quem produz o texto, muitas vezes está representando toda uma população ou um grupo de pessoas com o mesmo objetivo, tá? E aí eu trouxe para vocês alguns elementos que são necessários estarem, né, na carta. Então, assim, básico, eu coloquei ali, elaborar em torno de 2 parágrafos, mas isso vai depender muito do que a proposta coloca para vocês e da quantidade de linhas. Tanto o emissor quanto o receptor podem ser determinados pelo enunciado, atente-se a isso. É muito característico acontecer em todas as propostas, né? Você já tem determinado, provavelmente, para quem você tem que escrever. Você só precisa estar atento na hora da leitura para identificar. A estrutura será essa: local e data, que dependendo do vestibular, vocês viram que pode estar localizado à direita, pode vir após o corpo do texto. O mais comum é a gente ver no lado esquerdo, porém, como a gente viu nas 2 cartas ali da Unicamp, estavam localizados à direita. Então, é de vestibular para vestibular, né? Aí vem uma outra diferença, gente. Geralmente, o que acontece? Nós temos o vocativo. Aqui na carta aberta é como se nós tivéssemos um título. Então, geralmente, o que é mais comum nós vermos nas propostas dos vestibulares é que se coloque carta aberta mais o destinatário, então, para quem você está escrevendo, mais o assunto. Então, carta aberta aos cidadãos siqueirenses sobre a dengue. Pronto, é o meu título, tá? Vejam que no texto que tá ali no livro de atividades de vocês, tá escrito diferente, né? Tá a administração pública de Peixe, Tocantins. Então, assim, tem só essa diferença, mas o que acontece é que, pelo menos no que eu vi até agora, e se vocês pesquisarem também, nos vestibulares em que é cobrado carta aberta, coloca-se esse título. Feito isso, vem a contextualização, então, identificação da situação problema, as causas e consequências, justificativa do motivo pelo qual esses problemas incomodam ou fazem mal ao grupo, à sociedade. Depois, a sugestão de possíveis medidas para a solução do problema, justificativas para as medidas de solução, as expectativas de quem escreveu tem em relação para quem escreveu o que será feito, aí os agradecimentos e a assinatura. Então vejam que não muda muito da estrutura das outras cartas, é mais essa questão mesmo ali do vocativo. Então vamos ver lá, a Administração Pública de Peixe Tocantins.
Para se dizer, sugerir, esclarecer e criticar, é necessário que se tenha conhecimento dos fatos que vêm ocorrendo na administração pública atual. Na cidade de Peixe tem de tudo materialmente falando, mas falta compromisso da atual gestão. A população da cidade de Peixe se sente órfã e abandonada, sem projetos para desenvolvimento da cidade. É um verdadeiro desmando que ninguém tem orgulho de dizer que mora na cidade de Peixe. A saúde continua na UTI. A precariedade nos postos de saúde e hospital continua, faltando soro fisiológico, gases e medicamentos. Falta tudo. Os médicos que prestam serviço no hospital, postos de saúde e fazem visitas domiciliares, pouco a pouco estão indo embora por falta de pagamento de salários. Ao conversar com 2 médicos que deixaram de atender no município, os mesmos revelaram que, embora tivessem gostado da cidade e da população, foram obrigados a ir embora, tendo em vista o atraso de 4 meses nos seus salários. Os médicos que ainda prestam serviço, já com planos definidos de irem embora, estão fazendo milagre para atender a população. E o que eles têm a oferecer aos pacientes são as consultas, encaminhamento para outras cidades e pedidos de exames que deveria ser arcado pelo município, devido o laboratório ser dentro do hospital público. Estão sendo pagos pelos pacientes ou acompanhantes. Sou prova disso, porque eu mesmo já paguei por exame de urina. Prontamente solicitei o recibo para tais fins. Sou testemunha dos fatos ocorridos e diariamente transporto o paciente para o hospital local e, depois de consultado, saio pedindo ajuda à população para pagar os medicamentos e exames. Em 20 de junho de 2015, a cidade de Peixe completa 120 anos de emancipação política. Diante deste contexto histórico do município, é percebido por toda a população peixense historicamente constatado o maior fracasso administrativo de todos os tempos já visto na cidade de Peixe pela atual administração. Diante dos fatos expostos durante toda uma administração pública que se caracterizou pelas perseguições, humilhações, maus atos administrativos e que chega à sua reta final durante seus 6 anos de mandato desequilibrado e despreparado, alguns moradores dizem que a excelentíssima senhora prefeita fala muito bem por onde passa em suas visitas. Se falar bem fosse sinônimo de boa administração, o professor Pasquale seria presidente da República. A cidade de Peixe vive em seu pior momento da história do município, onde os indícios nos mostram as formas mais arcaicas, nefastas de uma administração, onde a população sente na pele o abandono de uma administração pública, onde a excelentíssima senhora prefeita municipal virou as costas para a população, fazendo com que o povo grite por socorro para o atendimento de seus anseios, mas a digna e excelentíssima prefeita, com seu desserviço, apenas zomba da sociedade local. A atual administração foi a única que conseguiu apagar o brilho de uma cidade que caminhava a passos rumo ao progresso. O povo acreditou em contos de fadas de uma administração que assinou seu atestado de incompetência. Neste ano de 2014, passou pelas mãos da Prefeitura Municipal de Peixe a importância supra de R$ 35.095.211,86, uma média de cerca de 3 milhões mensais. É muito dinheiro para um ano de administração que até agora não fez nada em vista de outros ex-governantes. As obras e benefícios existentes e em andamento no município são frutos de emendas parlamentares dos governos federal e estadual, e não do município. No mínimo, a atitude da excelentíssima prefeita vai à contramão das necessidades prementes da sociedade, que vê a sua cidade se afundando a cada dia. É triste ver que o erário público está sendo mal administrado, não cumprindo seu papel de ser revertido ao interesse público. Os cidadãos peixenses estão sendo lesados nos seus direitos e garantias consagrados na Constituição Federal, como saúde, educação, segurança, moradia, ficando assim à míngua, enquanto que o governo municipal passeia usufruindo de todas as regalias pagas com dinheiro público. É uma humilhação constante para a população local. Peixe, Tocantins, aos 26 de dezembro de 2014, AMT, morador em Peixe. Então, assim, tem também uns probleminhas essa carta, que dá uma dificuldade na leitura, mas dá para entender que ela tem um quê ali da carta de reclamação junto com a carta de solicitação e também uma revolta, né, buscando o bem de toda a população, não só dessa pessoa que escreveu. Então, quem que é o sujeito enunciador da carta, gente? Vocês vão colocar ali a forma que ele se identificou.
Depois, gente, na página 12 é a interpretação, continua a interpretação da carta. Então, assim, quem que é o interlocutor do texto? Então, para quem foi escrito esse texto? Com que finalidade a carta foi escrita? Então, qual foi o objetivo quando a pessoa produziu essa carta? Qual é o registro adotado na carta, formal ou informal? E como que foi possível verificar? Sobre a argumentação na carta aberta, o sujeito enunciador do texto tem credibilidade para fazer as denúncias? Justifique a resposta de vocês. Então, vocês acham que ele, sendo quem é, justifica ele fazer o tipo de reclamação, de solicitação, de discurso que ele colocou na carta? Qual que é a tese defendida nessa carta? Então, vamos observar logo lá no início o que ele coloca que vai ser o centro de toda a carta. Quais são os argumentos que o cidadão utiliza para sustentá-la? Então, vocês vão observar, foram vários, né, argumentos. Pode selecionar alguns e colocar aqui. Precisa colocar todos. Depois lá, essa carta apresenta uma série de desvios da modalidade de escrita formal da língua portuguesa, conforme eu comentei com vocês. O que esses desvios revelam sobre o sujeito enunciador do texto? Então, assim, vocês vão ter que observar na parte gramatical. Porque se a gente for ver bem, ele tinha um objetivo que vocês vão responder lá. Muito provavelmente vocês vão chegar à conclusão que ele atingiu esse objetivo, que é conseguir produzir uma carta. Então, assim, mesmo que tenha os erros gramaticais, o que isso mostra sobre ele? Depois, qual é a relevância dos desvios considerando o objetivo do autor? Então, ele tinha um objetivo, ele cometeu uns deslizes ali, isso prejudicou o objetivo dele ou não? Isso que vocês vão colocar. E por quê? O sujeito enunciador da carta pode sofrer algum tipo de preconceito por escrever dessa forma? Justifique. E aí volta lá para aquela questão que a gente trabalhou em sala, sobre o preconceito linguístico, que muitas pessoas tendem a observar só os erros gramaticais e acabam deixando de lado a essência. Se faz entender, é óbvio que nós precisamos seguir as regras gramaticais, seja na escola, seja no exame de vestibular. Porém, no dia a dia, ele colocando isso, eles fariam entender? É isso que vocês vão ter que levar em consideração para colocar esse tipo de preconceito que acaba acontecendo e muito na nossa sociedade. Então, assim, vocês vão ter que... Na página 13, no exercício 13, vocês farão o mesmo procedimento que vocês fizeram em relação à outra carta. Naquele exercício que solicitava que vocês reescrevessem os trechos, fazendo as alterações necessárias em relação às questões gramaticais. Então, é o mesmo processo que será feito aqui. Depois, tem a proposta que vocês farão. Na prova da Universidade de Uberaba, Minas Gerais, há 3 propostas de redação. Reproduzimos apenas a da carta argumentativa. Daí depois tem lá, não dê um título, então não precisa de título a carta, não precisa assinar, tá? No lugar da assinatura, vocês vão colocar só um traço. A redação tem que ter um mínimo de 20 linhas e, no máximo, 35 linhas. Então, veja que é um texto, uma carta bem robusta, né? Aí, na página 14, tem a continuação da proposta, que traz um texto escrito pelo jornalista Eugênio, eu não sei se é Bucci ou Bussi, a pronúncia do sobrenome dele, publicado na revista Época. E aí, o título do texto é A Admirável Democracia Sem Imprensa. Resumidamente, o texto trata da época de debates que ocorrem, né, geralmente nas emissoras, não só em uma, geralmente é em mais de uma que ocorre o debate, com os candidatos. No caso ali, eram os candidatos das eleições municipais. Até teremos, né, esse ano eleição, quer dizer, não sei como será, né, o resto desse ano, mas enfim, é ano de eleição. Então, assim, traz essa ideia de que aqui no Brasil, pelo menos nessa época de produção do texto, que era em 2012, os jornalistas não perguntavam. E, por exemplo, quando perguntavam e o candidato não respondia, o que é muito comum acontecer, eles não tinham o direito de questionar mais. Entendeu? Não, o senhor não respondeu, a senhora não respondeu a minha pergunta. Não, eles não podiam fazer isso. E daí o candidato só utilizava aquilo ali como palanque, né? E daí ele aproveita e faz também uma comparação com o formato que
ocorre, ou pelo menos ocorria nos Estados Unidos, que lá era diferente, lá os candidatos eram muito questionados, enquanto os jornalistas não obtivessem uma resposta clara em relação ao que foi perguntado, eles não deixavam o candidato em paz. Então, essa mudança. E aí, o contexto de produção é o seguinte: se você considera que o papel de jornalistas em debates entre candidatos políticos pela televisão é o de simples mestres de cerimônias, que é como o Eugênio os define no texto dele, de meros controladores do tempo, escreva uma carta ao jornalista Eugênio expondo seus argumentos que justifiquem o fato, pois a imprensa não deve interferir nas falas dos candidatos. Por quê, gente? Que daí vocês vão escrever se vocês pensarem assim. Porque o Eugênio está criticando esse tipo de atitude dos profissionais da imprensa. Então, ele está criticando os repórteres que não questionam, que só apresentam, que só oferecem o palanque ali para os políticos. Então, se vocês concordam que realmente a função do repórter, dos jornalistas, é só essa, é a de só mediar aquilo ali, não questionar, vocês vão escrever para o Eugênio, mostrando para ele por que tem que ser assim. Agora, se vocês consideram o contrário, isto é, que os jornalistas devem interferir nas falas dos debatedores, vão escrever uma carta a um suposto presidente de partido político e vejam que vocês deverão criar um nome fictício de partido e do respectivo presidente. Então, não pode ser um partido que exista, nem um nome que exista, expondo seus argumentos que justifiquem essa atitude, pois numa democracia, a imprensa cabe o papel não só de informar, mas também o de debater questões políticas para a orientação do público e principalmente dos eleitores. Em ambos os casos, lembre-se de que a arte de convencer é fundamental. Então, indifere se você vai convencer o Eugênio ou o presidente desse partido político, você vai ter que ser persuasivo para que você vai ter que sustentar muito bem a sua argumentação para que ele concorde ou pelo menos reflita sobre aquilo que você propõe. Aí no planejamento, vocês respondam que é importante. Aqui eu já até li para vocês lá no começo, então que cuidados você deve ter para não perder pontos em seu texto? Se não lembra, dá uma olhadinha lá no começo da proposta. Bem, a mesma coisa, o que vocês têm que evitar para não ter a redação anulada, de acordo com a proposta. Depois, é a opinião, e aqui, gente, não vai ser a opinião que vocês vão colocar no texto de vocês já. Então, qual que é a opinião a respeito do papel dos jornalistas? O que vocês vão defender na carta de vocês? E aí vai colocar ali. Depois, vocês vão registrar pelo menos 2 argumentos para defender a opinião de vocês, os quais vocês utilizarão na carta. Então, esse planejamento é importante para isso, para que vocês já vão estruturando a carta de vocês. Quem deve ser o interlocutor da sua carta? Então, vocês vão definir se vai ser o Eugênio ou se vai ser o presidente, né, do partido político. E a proposta pede um texto de no mínimo 20, como pretende estruturá-lo. Então, aqui vocês vão colocar o quê? Uma linha para local e data, outra linha para provocativo, daí vem o corpo da carta, depois tem uma linha para os agradecimentos, tem uma linha para assinatura. Tá falando que não é para assinar, mas tá lá colocando para vocês a forma que vocês vão assinar. Então, não é para assinar como nome ou como cidadão, é para colocar um traço, tá? E aí vem ali a produção, como que vocês têm que fazer. Então, tá tudo colocado aqui, isso que eu já falei para vocês. Feito isso, depois vão avaliar para ver se realmente vocês cumpriram tudo que foi solicitado pela proposta. Esqueci de falar no outro slide, pessoal, que daí vocês podem fazer tanto nas folhas que tem para vocês destacarem no livro de atividades de vocês, ou se quiser fazer uma folha de caderno também não tem problema, tá? A produção textual, desde que depois eu possa trazer para casa para corrigir, não tem problema. Bom, gente, é isso. Hoje encerramos nossa aula por aqui. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Nos vemos na próxima semana. Até a próxima!